Olá, querido estudante de teologia da Bíblia, tudo bem com você? Mais uma vez aqui, pastor e professor Elvis Tierney. E no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre o seguinte tema, muito polêmico. Desculpa minha voz, tá? Tô um pouco gripado, mas vamos trabalhar. Veja só, é pecado ou não? É proibido biblicamente ou não o cristão comer comidas típicas? Comidas juninas, comidas da época das festividades juninas, de São João, etc. Né? Estou com a Bíblia aberta aqui, ok? E vamos fazer uma discussão aqui no bom sentido da palavra, né? No bom sentido da palavra. Vamos fazer aqui uma análise para a gente entender se biblicamente é permitido ou não é e como que devemos proceder a respeito, ok? Eu estou com a Bíblia aberta em Romanos capítulo 14, certo? E em Romanos capítulo 14 vai falar exatamente sobre esse assunto, ok? Vamos entender sobre isso, mas eu sei que o seu tempo é corrido, o meu também, então já quero adiantar para você aqui a minha opinião, a minha interpretação bíblica, né? A minha opinião sobre esse assunto. Então já vamos trabalhar aqui agora, ok? Veja só, biblicamente falando, não é proibido, ok? Não é proibido, apesar que, né? Apesar que lá no livro de Atos, no capítulo 15, tem aquela convenção dos apóstolos, e naquela convenção fica proibido comer carne sacrificada a ídolos, se abster de carne sufocada, se abster do sangue e da fornicação, né? Paulo ele vai colocar em Romanos 14 que não é proibido não, a não ser que se você comer for escandalizar o seu irmão. E Paulo deixa bem claro o seguinte: se o seu irmão for, né, fraco na fé, tiver imaturo na fé, não tiver uma fé fortificada, embasada, solidificada, tiver com a fé débil, algumas pessoas colocam fé débil, outras fé fraca, outras fé enferma, por incrível que pareça, a fé enferma. Se o seu irmão estiver com a fé assim, e se você for comer e ele não come, e o seu irmão não come carnes assim, comidas assim, porque, segundo o relato de Paulo, porque tem uma fé fraca, uma fé débil, uma fé enferma, uma fé ainda não firmada, formada, estabelecida. E se você comer, for escandalizar ele, for fazer ele pecar, fazer ele não ser edificado, fazer ele se afastar até de Deus, você não come por causa dele. É o que Paulo explica. Não porque seja pecado em si. Tá? E eu quero ler para você esse texto para você ver que eu não estou inventando nada. Ó, Romanos 14, no verso 1 diz assim: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas, não em discussões. Em algumas versões está discussões. Aí Paulo fala assim, ó: porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come só legumes. Ó, como Paulo é específico. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Aí Paulo vai falar assim, ó: quem és tu que julga do servo alheio para seu próprio Senhor? Ele está de pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Aí Paulo fala: um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia para o Senhor faz, o que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. E aí Paulo vai falando mais coisas, certo? Eu vou pular para o versículo 13. Assim que nós não julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. E aí Paulo fala assim, ó: eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Aí Paulo diz: mas se por causa da comida se contrista teu irmão, entristece ele, abala a fé dele, já não andas conforme o amor, não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Ou seja, Paulo vai colocando essas questões que a gente evita comer algumas carnes, algumas comidas, algumas coisas por causa do irmão. Não porque é a época junina, né, se referindo e aplicando esse assunto aqui à questão da época, né, do período
do São João, que é em junho aqui no Brasil, né? Que é em junho aqui no Brasil. Creio, não sei dizer para vocês se outros países se comemoram isso, eu não tenho essa informação, tá? Me perdoe por isso. Mas eu tenho direito à desinformação também, eu não tenho que saber tudo, não tenho que entender e ter todas as informações, nem o computador tem, quanto mais eu, tá? Mas sou especialista naquilo que eu trabalho, na minha área eu domino, mas todas as informações não tenho sobre tudo, obviamente, ok? Então, Paulo vai dizer isso sobre essa questão, né? Ele fala, ó, não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então, Paulo vai colocar essas questões, ou seja, Paulo vai falar que não é proibido em si mesmo, tá? Mas, tanto que ele coloca assim, todas as coisas são limpas, todas as comidas são limpas, a não ser para aquele que a tem por suja, e para ele é pecado comer. Então, se referir nessa época junina, não é pecado, mas você percebeu que se você comer, um irmão seu vai enfraquecer na fé? Vai se escandalizar? Vai ficar confuso? Vai desviar? Você não come. Ah, pastor Elvis, mas na minha comunidade não tem ninguém que vai escandalizar. Se eu comer amendoim nesse período, se eu comer bolo de aipim, canjica, não sei, se eu comer essas coisas não vai acontecer nada. As pessoas estão tranquilas, estão com o entendimento tranquilo, com a fé estabelecida em relação a isso, não vai confundir ninguém. Então não tem problema nenhum você comer. Ok? Esse é meu parecer. Qual é o seu parecer? Qual é a sua opinião? Coloca para mim nos comentários a sua opinião, tá certo? Pode discordar, pode concordar, explique o porquê e também te peço que acesse a descrição desse vídeo, porque eu coloquei para você apostilas gratuitas de teologia para você baixar, para você estudar e tudo mais, tá bom? Deus te abençoe, forte abraço e vamos que vamos!